Então, boa noite, muito obrigado a todos por essa oportunidade. É um grande prazer estar aqui, né? Principalmente eu vou chamar nessa discussão tão grande de uma possibilidade tão necessária. Então, em nome do meu amigo Beto, eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão aqui, tanto da organização como todos os que nos acompanham também. Eu sou o professor Andrei, professor universitário, também professor de rede pública, né? E quando professor universitário, atuei no curso como professor no curso de educação física. Também atuo hoje como vereador no município de Itapeva. Tenho pesquisas voltadas principalmente às questões da infância, o desenvolvimento da infância, tanto no campo de cultura, antropologia, como no campo da educação e também no campo da cultura corporal, de modo específico, voltado às questões de recreação, ludicidade e também da dança. E hoje nós temos aqui um desafio, né, nessa reflexão, que sugere o seguinte tema: os alfabetos da educação básica, alfabetização e a linguagem cultural e esportiva. É, Acredito que esse esforço, né, de trazer essa reflexão, a pensar o jiu-jitsu, que os colegas que virão na sequência falarão de modo mais específico, então trazer esse esforço de reflexão dentro de um campo mais abrangente, principalmente quando se fala sobre os alfabetos da educação básica, sobre a alfabetização enquanto linguagem cultural e esportiva, nós estamos aqui nos dedicando a um apelo, né, de pensar de fato a educação física dentro de uma concepção crítico, né, superadora. Mas bem, então vamos lá. Eu só quero organizar essa reflexão trazendo aqui 3 pontos. Primeira questão: quando nós estamos falando dessa alfabetização enquanto cultura corporal, né, o que nós podemos pensar na concepção de um vocabulário dos profissionais, né, que seja um vocabulário capaz de defender os saberes, principalmente tão necessários e que precisam ser ampliados no campo da educação física, de desenvolvimento infantil, adolescente, jovem, a pensar o espaço da escola. O segundo ponto que eu quero destacar aqui envolve a questão de pensarmos, então, um currículo para uma educação integral, né? Uma vez que nós estamos vivendo um momento ainda que alusivo, por conta de toda essa questão da pandemia, né, das escolas não estarem funcionando, de fato, com os alunos dentro da escola, mas nós estamos vivendo um momento, digo que ainda alusivo, uma vez que nós já estamos aí trilhando ou tentando trilhar um currículo diante da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, né, que traz de modo muito claro o trabalho com as lutas, principalmente a pensar uma educação física que valoriza o sujeito como sujeito integral, né, e que também vem trazendo a possibilidade de uma reconstrução curricular. E o terceiro ponto que nós vamos abordar é a questão de saberes próprios, né, para uma educação que inova. Nós estamos ouvindo muito as questões de inovação dentro do campo, principalmente da educação, ainda mais nesse contexto social vivido, no que se refere às aulas remotas. Portanto, vale lembrar que o conceito de inovação, ele não se reduz apenas às questões de ordens tecnológicas, né? Inovação, ela encontra um grande campo enquanto tecnologia, mas ao mesmo tempo não se reduz a ele. Bem, então é nesses 3 pontos que nós vamos organizar, né, essa ideia sobre a alfabetização e a linguagem cultural esportiva. Bem, o primeiro ponto, então, que eu
já destaquei os três, mas agora nós voltaremos aí destrinchando um a um, mas considerando aqui o nosso tempo, vai dar tempo de tudo. Mas o primeiro ponto, quando nós falamos na questão da cultura corporal, e a pensar essa alfabetização, nós estamos falando, de fato, numa valorização ainda não encontrada, né, defendida, porém ainda não encontrada, de fato, efetivamente no campo da educação física. Por mais que seja, talvez chover no molhado essa reflexão, mas é importante a gente lembrar que nós ainda encontramos, né, uma educação física reduzida ao ato da esportivização, no que se refere a esportes coletivos e no que se refere ainda a esportes ali com bolas. E são inúmeros os fatores, né, que sustentam essa ideia de educação física, questões voltadas a currículo formativo dos próprios profissionais, questões voltadas a uma escola que defende a educação integral, porém não vive, questões voltadas a uma educação física reducionista, na ideia de que mente e corpo, né? Mente e corpo são instituições distintas que não pensa o sujeito de fato como um sujeito integral. Esses fatores que vão sustentando essa educação física reducionista acabam negando a própria tentativa, eu diria, tentativa de história desse avanço da educação física, uma vez que quando nós vamos visitar essas concepções, né, de educação física, nós vamos encontrar da biologia, nós vamos encontrar a concepção higienista, nós vamos encontrar a concepção militarista, mas o que nós defendemos aqui, né, e principalmente sabemos dessa importância, é de uma educação física, então, sob a luz de uma concepção crítica superadora, justamente a pensar o sujeito como sujeito integral, né, como um sujeito que vive, como um sujeito que se expressa e principalmente como um sujeito que participa. Então, a educação física, essa história da educação física, ela é um campo capaz de denunciar essas concepções vividas, não só da própria educação física, como da própria educação, né? Como da própria escola. Sabemos que os receios, eles existem, e são muitos, e aí eu quero trazer um pouco da minha experiência voltada às questões da infância, né? Principalmente quando observamos e trazemos as questões de ludicidade, ainda há um grande receio dessa criança que precisa brincar, dessa criança que necessita se movimentar, que necessita conviver, que necessita se expressar, como se toda essa dinâmica não trouxesse nenhum desenvolvimento, né, para o ser humano. Então, nós encontramos ainda muitos receios, as questões de ordem do brincar, como também as questões de ordem da ludicidade. Parece que sempre existe uma desconfiança no sentido de pensar se nessa expressão corporal, de fato, as crianças estão aprendendo alguma coisa, né? E ainda a ideia de uma visão altamente recreativa, no sentido de passar tempo brincando, sem de fato um significado. Compor uma alfabetização a pensar a cultura corporal, como eu já falei no início, exige de nós, então, a elaboração desse vocabulário, né? Por que nós chegamos aqui, nesse momento onde esse corpo, a construção corporal, a construção de uma cultura corporal é tão necessária, mas ao mesmo tempo nós ainda estamos ouvindo muitos discursos no que se refere à educação integral e ainda nós encontramos muitas negações. É preciso pensar no espaço escolar e aí já sob a luz, né, dessa discussão, dessa temática, de todo esse evento que apresenta o jiu-jitsu, de fato como uma possibilidade prática que abre então as portas da escola para entender, né, e admitir e promover
a questão de saberes próprios a partir desse corpo que quer se expressar e que não é mais reduzido à questão da esportivização, né? E veja bem, a crítica ela não é contra o esporte, né? A análise crítica é quando nós entendemos apenas uma educação física que cuidou de limitar e não abriu as portas para que outras frentes, como por exemplo a unidade de lutas, ganhasse uma expansão dentro da escola. E nisso nós já vamos para o nosso segundo ponto, quando eu falei sobre pensar um currículo, né? O currículo, o conceito de currículo é aquilo que de fato se faz dentro da escola, né? O currículo, apesar dele passar por uma instância de discussões, de reflexões e de muitos documentos, principalmente, mas o conceito de currículo, por mais grosseiro que pareça, ele sempre vai ser aquilo que de fato se realiza dentro da escola. Isso pode trazer um peso, né, no sentido de que estamos faltando com algo a promover no desenvolvimento dos alunos, ou estamos cumprindo, né, ou lutando para cumprir aquilo que precisa ser cumprido no desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, uma vez que a nossa vertente aqui é a educação básica. Veja bem, nós tínhamos uma organização da educação física dentro da escola, no que se refere a currículo, pautada nos parâmetros curriculares nacionais, né, que trazia, então, 5 eixos da educação física. E agora, nesse momento, nós observamos uma base nacional comum curricular, que ela apresenta, então, 6 unidades temáticas. A unidade 1, que é de brincadeiras e jogos, a unidade 2, que é de esportes, a unidade 3, que é de ginásticas, a 4, que é de danças, a 5, que é a de lutas, né? E ainda a unidade número 6, aí, que antes não existia essa proposta, como as práticas corporais de aventura. Portanto, veja bem, né? Nós ainda já falamos aqui a questão do esporte, que encontra, né, espaço ou assume todo o espaço dentro da escola, mas quando nós observamos outras unidades, como, por exemplo, brincadeiras e jogos, nós ainda encontramos uma grande defesa no sentido de desenvolvimento, né, da criança. Quando se refere à ginástica, ainda encontramos, mesmo que seja numa ordem menor, mas ainda a ideia de uma ginástica voltada a concepções militaristas. A dança, ainda reduzida à ideia de datas comemorativas, mas olha só, quando chegamos em lutas, né, o que é que nós encontramos? Um caminho ainda, um campo, eu diria, raso, inexistente. Então, aproveitando já no meio dessa fala para fazer um parênteses e reconhecer esse projeto, né, do jiu-jitsu, que quer de fato entrar na escola, que tem essa proposta de fato entrar na escola e mostrar um caminho prático, né, de como é possível. Até porque se fôssemos falar aqui, né, quais são os desafios encontrados para que o trabalho com as lutas, de fato, adentrem o campo escolar, nós ficaríamos falando isso por horas, né? Traríamos, assim, inúmeros fatores para essa discussão. Porém, a ideia aqui é pensar a possibilidade desse campo, né? Mas por isso nós estamos fazendo essa linguagem até essa reflexão até introdutória. Agora, o que vale lembrar? Que o currículo, né, que é aquilo que de fato se faz dentro da escola, antes de tudo, ele é um direito do aluno. E quando nós observamos, então, dentro dessas unidades temáticas, e observamos ainda a escassez no que se refere ao trabalho com lutas, nós estamos falando de negação de direito, né? Nós estamos observando que esse direito ele está sendo negado. E quais são os fatores que levam, então, à negação desse direito? Eles precisam ser discutidos, mas, ao mesmo tempo, insisto, embrenhado, né, de possibilidades, de caminhos possíveis, de fato, para a questão ali das lutas. Bem, ainda vale a pena lembrar
que o currículo também é cultura, quando nós falamos. Currículo é aquilo que de fato se faz na escola. Isso já é uma cultura constituída, né, sobre o que se faz na escola. Porém, essa cultura ela pode ser reconstruída. A cultura constituída ela pode ser reconstruída, ela pode e deve ser uma cultura reconstruída, principalmente quando nós estamos falando no sentido de cultura corporal. Porque veja só, quando nós estamos tratando currículo a partir do conceito de educação integral, nós estamos falando de considerar o ser humano como um todo, nós não estamos falando em escola de tempo integral, mas nós estamos falando de educação integral, que considera, então, né, esse sujeito como um todo, com tudo aquilo que ele é e precisa ser, e precisa explorar as suas possibilidades e, ao mesmo tempo, aprimorá-las. Agora, ainda pensando os conceitos currículo, educação integral, né, constituição, valorização do sujeito como um todo, nós encontramos na educação física uma porta muito aberta, né, para a reconstrução desse currículo, para a reconstrução, né, dessa cultura. O que eu quero fortalecer aqui é a questão mesmo do direito, dessa base nacional comum curricular, principalmente no que se refere ao que nós estamos tratando aqui, né? A educação física, que ela preconiza e orienta esse trabalho, então, para que a educação física encontre a diversidade. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que não precisa ser uma prática restrita só aos professores de educação física. E por que eu estou falando isso? Porque nós também, né, podemos lembrar que programas e projetos que adentram as escolas são políticas públicas, como já falado anteriormente, para garantir direitos aos alunos. Então é preciso pensar quais são os programas, projetos que a escola ela pode promover além de um currículo, né, que já está ali estabelecido com aqueles profissionais que compõem essa escola. A escola ela tem a liberdade, ela pode, a discussão diante de outras questões que devem ser promovidas no que se refere a investimento, né, investimento para a educação de modo geral, seja ela pública ou seja ela privada, mas ainda esse investimento ele precisa existir. E aí nós chegamos ao terceiro e último ponto, né, quando eu disse que falaríamos um pouquinho sobre inovação. Se fôssemos pensar hoje a questão, se formos pensar hoje a questão da educação, né, enquanto inovação, se fizéssemos essa indagação, por que a educação ela precisa ser inovadora, nós encontraríamos inúmeras respostas, principalmente voltadas às questões de ordem tecnológica, que também é um fator, né, que compõe esse quadro, esse âmbito de inovação. Portanto, veja só, a perspectiva, né, ou seja, o que se busca enquanto inovação na escola está pautado mesmo num processo de relação sobre aquilo que os alunos podem aprender mais, sobre aquilo que deve ser oportunizado ainda mais, principalmente aquilo que ainda não foi garantido, ainda não foi oportunizado, né, aos alunos. E no caso aqui nós estamos tratando o campo da educação física, nós estamos tratando no campo das lutas, nessa unidade temática apresentada pela Base Nacional Comum Curricular, né? Então, nesse tocante, nós também podemos e devemos falar sobre inovação. A tecnologia, ela é um grande meio, principalmente porque ela está nos promovendo, inclusive nesse momento, né, através da tecnologia, a grande possibilidade aqui desse estudo,
reflexão, desse grande evento sobre o jiu-jitsu, mas no que se refere a pensar o campo, né, escolar, é preciso ainda admitir, sim, que a tecnologia é uma via de inovação, mas é preciso perguntar quais são as outras vias de inovação para uma escola. E aí, quando nós trazemos essa unidade temática das lutas, né, vale a pena lembrar, as lutas elas têm saberes próprios, como também encontrado na própria BNCC, no que se refere à questão das lutas, né? A BNCC ela começa conceituando lutas como disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas. Então, nós estamos falando que as crianças, os adolescentes e jovens, né, terão esses saberes que são próprios, assim como a matemática tem saberes próprios, é, de operações, assim como a literatura tem saberes próprios, no que se refere à prosa, verso, poesia, assim como a arte tem saber próprio, a arte plástica, o que é linha, o que é perspectiva, o que é ponto, né, o que é luz, enfim, as lutas elas também têm esses saberes próprios. E por que eu estou falando isso? Porque a ideia de uma educação inovadora é aquela que não tem o receio de promover os saberes próprios, ou seja, não usa de uma linguagem apenas como um recurso para aprender a ler, a escrever e aprender matemática, né? Então, se a luta é carregada de saber próprio, ela não é apenas um recurso, né, para tal coisa. Ela sim é um saber que promove o ser humano. Bom, eu organizei desse modo a pensar essa alfabetização e dentro do tempo mesmo, né, de 30 minutos, mas eu quero retomar aqui então de modo muito breve sobre o que nós falamos. Ao pensar os alfabetos da educação básica, um alfabeto primordial no sentido de criar vocabulários, de construir concepções, né? O alfabeto que nós defendemos aqui é o alfabeto da cultura corporal e esportiva, né? E observamos então três caminhos importantes para a sustentação dessa alfabetização enquanto pensamento reflexivo dessa educação física na concepção crítico-superadora, ou seja, que considera de fato o sujeito como sujeito integral, baseado na perspectiva de uma cultura corporal que necessita ser reconstruída dentro da escola. Observamos ainda, né, que existe já um caminho legal, inclusive para isso, que é a pensar o currículo enquanto base nacional comum curricular, e ainda fechamos aí pensando os saberes próprios no que se refere a esse trabalho que precisa encontrar espaço, ser promovido, ser expandido enquanto inovação. E que bom que nesse momento nós estamos vivenciando essa experiência aqui, que apresenta o jiu-jitsu como um caminho de grande valor e um caminho muito prático. São essas as minhas considerações, agradeço muito por esse momento e continuo aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.